Bom, revendo aqui alguns problemas técnicos, né? O telefone tocou, vamos voltar agora para o texto. Ele diz, um tanto à maneira de Bates, Wallace contrastou o indígena do Brasil, taciturno e moroso, com o negro, alegre, vivaz e loquaz. Em termos modernos de psicologia, essa diferença seria expressa atribuindo-se ao ameríndio a qualidade de introvertido e ao negro a de extrovertido. Continua um pouco aqui mais embaixo no segundo trecho. Indígena na América, caracteristicamente introvertido e, portanto, de fácil adaptação, o negro tipo extrovertido, o tipo do homem fácil, plástico, adaptável. Absoluto esse critério. Não deixaram de ter motivos, embora indiretos, os indianófilos para acreditarem na superioridade moral dos indígenas do Brasil. Estes teriam recusado trabalhar de enxada nos canaviais portugueses em um gesto superior de Grandes de Espanha. Grandes de Espanha por temperamento, duros, hirtos e inadaptáveis. O critério histórico-cultural, porém, que tantas vezes tem retificado o fisiológico e o psíquico, na discriminação de característicos étnicos, mostra-nos ter havido da parte dos ameríndios incapacidade antissocial e técnica que psíquica e biológica, embora não se devam desprezar as disposições psíquicas, o fato que avulta é o do nomadismo de vida econômica atuando poderosamente sobre os ameríndios. Aqui, retomando um tema já tradicional na reflexão da população no Brasil, se a gente lembrar no texto do Bonifácio, há uma caracterização do nativo americano em termos semelhantes. Aqui é uma explicação tradicional, ou seja, a suposta maior dificuldade do índio a adotar práticas civilizadas é explicado pelo novo modelo culturalista que o Gilberto propõe, que seria mais científico, mais qualificado para entender essas diferenças raciais ou étnicas. Mais adiante, no caso dos negros, comparado com os indígenas do Brasil, pode-se talvez atribuir parte de sua superioridade de eficiência econômica e eugênica ao regime alimentar mais equilibrado e rico que dos outros povos ainda nômades sem agricultura regular nem criação de gado. Aqui é algo que mais tarde Gilberto vai ser muito criticado, né, nessa caracterização que é absolutamente infundada dos nativos americanos como é, nômades que não conheciam a agricultura ou a domesticação de animais. Né? Nós sabemos que vários povos indígenas americanos nativos dominam sim a agricultura. Mas aqui o Freire só está repetindo certa visão estereotipada da tradição. A seguir ele diz: é onde o problema se encontra em outro, talvez o mais importante que agite a biologia moderna, o da transmissão de caracteres adquiridos. Ninguém hoje se abandona com a mesma facilidade de há 20 ou 30 anos ao rígido critério weismanniano da não transmissão de caracteres adquiridos. Ao contrário, o neolamarquismo se levanta nos próprios laboratórios onde se sorriu de Lamarck. Esse é um outro aspecto que eu já tinha adiantado para vocês. O Freire, em mais de um momento da obra, acaba valorizando essa perspectiva que ele chama de neolamarquiana, o neolamarquismo, que ligaria, que afirmaria que certas traços adquiridos culturalmente acabam migrando para o plano biológico ou psicobiológico. E aí, isso é importante para o argumento dele, né? Diante da possibilidade da transmissão de caracteres adquiridos, o meio, pelo seu físico e pela bioquímica, surge-nos com intensa capacidade de afetar a raça, modificando-lhe caracteres mentais que se tem pretendido ligar a somáticos. Já as experiências de Franz Boas parecem indicar que o conteúdo bioquímico, como chama Wissler, é capaz de alterar o tipo físico do imigrante. Admitir essa alteração e a possibilidade de gradualmente, através de gerações, conformar seu adventício a novo tipo físico, diminui consideravelmente a importância atribuída a diferenças hereditárias de caráter mental entre as várias raças, diferenças interpretadas como de superioridade e inferioridade e ligadas a traços ou caracteres físicos. Aliás, na inferioridade ou superioridade de raças,
pelo critério da forma do crânio, já não se acredita. Aqui ele inicia uma parte que é muito importante nesse capítulo, que é a crítica direta às ideias do racismo científico, pelo menos de um tipo de racismo científico vigente no seu contexto. Né? São por essas passagens e aquelas afirmações célebres lá do prefácio que nós vamos caracterizar o Gilberto Freire como, em Casagrande Senzala particularmente, como um marco na ruptura com esse discurso racista ou racialista de matriz biológica. Mas vocês percebem, por outro lado, que ele não está condenando a ideia de superioridade ou inferioridade das raças ou dos grupos étnicos no todo. O que ele está condenando aqui é fundar essa diferença por certos traços biológicos, como fazia as teorias racialistas produzidas na segunda metade do século XIX, como aquelas fundadas na medição do crânio e outros aspectos físicos. Seguinte, ele diz: a teoria da superioridade dos dólicos louros tem recebido golpes profundos nos seus próprios redutos. Hertz mostrou recentemente, baseado em pesquisa de Nystrom entre 500 suecos, que naquele viveiro de dólicos louros, os indivíduos das classes mais altas eram, em grande maioria, braquicéfalos. E não só eles, também os homens eminentes, vindos das classes baixas. E é Hertz quem salienta não terem sido gnósticos puros, nem Kant, nem Goethe, nem Beethoven, nem Ibsen, nem Lutero, nem Schopenhauer, nem Schubert, nem Schumann, nem Rembrandt. Quase nenhum dos homens mais gloriosos dos países nórdicos. Prossegue nessa mesma balada de crítica ao racismo científico, de matriz biológica. O depoimento dos antropólogos revela-nos no negro traços de capacidade mental em nada inferior à das outras raças. Ele cita: considerável iniciativa pessoal, talento de organização, poder de imaginação, aptidão técnica e econômica, diz-nos o professor Boas. Em outros traços superiores. O difícil é comparar-se o europeu com o negro em termos ou sob condições iguais. Acima das convenções, em uma esfera mais pura, onde realmente se confrontassem valores e qualidades. Por longo tempo, a grande e forte beleza da arte de escultura, por exemplo, foi considerada pelos europeus simples grotesquerie, coisas grotescas, né? E simplesmente por chocarem-se suas linhas, sua expressão, seu exagero artístico de proporções e de relações com a escultura convencional da Europa greco-romana. Esse estreito critério ameaçou de sufocar no Brasil as primeiras expressões artísticas de espontaneidade e de força criadora que, revelando-se principalmente nos mestiços, de mãe ou avó escrava, trouxeram à tona valores e cânones anti-europeus. Aqui a gente percebe esse maior valor que ele dá ao mestiço, isso é um outro elemento que tem fundamentado críticas ao Freire, né? Então a figura central no livro dele não é exatamente o negro, mas é o mestiço, como nós já vimos em trechos anteriores. Mas um elemento interessante aqui é essa percepção de já uma crítica cultural ao eurocentrismo, né? Então são esses valores eurocêntricos congelados que impediam a correta avaliação das expressões vindas da cultura negra. Adiante, não se negam diferenças mentais entre brancos e negros, mas até que ponto essas diferenças representam aptidões inatas ou especializações devidas ao ambiente ou às circunstâncias econômicas de cultura é problema dificílimo de apurar. Sorokin inclina-se a admitir a superioridade do fator hereditariedade sobre o fator ambiente, aproximando-se assim do biologismo. Ninguém investe com maior vigor contra Huntington e o determinismo geográfico. Esquece, porém, ao nosso ver, que os dois fatores em muitos pontos se cruzam, sendo difícil de separar a hereditariedade do meio. Novamente aqui a gente percebe que a ruptura do Freire com o biologismo não é uma ruptura completa, né, em Casagrande Senzala. Bom, o capítulo continua, minha intenção aqui não é esgotá-lo, né, mas eu acho que os principais temas que nos interessam e que nos interessam na disciplina nós conseguimos equacionar. Então, eu acho que o que ficaria como balanço final é que, de fato, não dá para concordar de maneira
não matizada, de maneira dogmática, nem com aqueles que afirmam o racismo em Gilberto Freire, em Casagrande Senzala, como se fosse um livro no qual não haveria diferenças substantivas com as abordagens anteriores. Acho que fica evidente a vontade explícita, né, de Gilberto Freire em tomar distância da geração racialista biológica, nem com aqueles que também celebram com Casagrande Senzala o fim do racismo no Brasil, né, o fim das abordagens racialistas. É claro que o racismo em Casagrande Senzala está presente em vários níveis, está presente porque é um traço daquela cultura, daquela sociedade. Então, o texto de Casagrande Senzala nos produz incômodos que são importantes de serem trabalhados, de serem mediados, na forma como caracteriza o negro, da forma como caracteriza o mestiço, da forma como caracteriza o nativo americano, da forma como ele caracteriza as mulheres. Há problemas nesse texto que precisam ser mediados pelo professor, pelo pesquisador, e há também, o que não é menos importante, uma permanência de estruturas, seja de um racismo cultural, seja de um racismo biológico, que em diversos momentos do livro reaparece. Né? Então a gente pode retomar um tema ou outro ao longo da semana, mas acho que por aqui nós encerramos essa primeira apreciação de Gilberto Freire.